essa questão do dólar. Tem chegado muitas perguntas lá na minha caixa do Instagram e eu vi vídeos saindo conteúdos assim com muito view, porque o pessoal tá achando que será o fim do dólar agora. Eu queria até ver tua opinião, Fábio, porque você tá nos Estados Unidos, você mora lá. Então os americanos podem estar com uma concepção diferente do que está acontecendo em comparação ao brasileiro. Só para ambientar vocês, o Lula agora está na China, inclusive, e ele fez um discurso falando que não sabe por que o dólar é o padrão monetário mundial. Eu fico imaginando os democratas americanos que Meu apoiaram o Deus do Lula céu. vendo isso, né? E o Brasil já tem acordo para fazer comércio com a China diretamente em yuan, sem depender do dólar. A China está fazendo a mesma coisa com os russos, com os árabes da Arábia Saudita, com os iranianos. Deve fazer com outros países, já que é um parceiro comercial muito relevante para boa parte do globo. E isso poderia ameaçar a posição do dólar. Então, o que vocês acham? Essa queda tem a ver com isso? Realmente o dólar está correndo perigo? Qual a opinião de vocês? Olha, primeiro a gente tem que separar as coisas, né? O que está acontecendo com o dólar real ou com o dólar hoje no mundo em relação a ele perder valor perante as outras moedas é um tema. Esse discurso do presidente hoje na China e todo o movimento que a China vem fazendo para fortalecer as parcerias comerciais e tirar a relevância do dólar nas transações é outro tema. Eu falo o seguinte, eu trabalho no mercado financeiro há 25 anos. Eu já vi de tudo, crise, terrorismo, pandemia e tudo mais. O dia que acontecer uma caca no mundo, como foi a pandemia, como foi o terrorismo de 11 de setembro, como foi a crise de 2008, e o mundo não correr para o dólar e para ativos dolarizados, a gente começa a se preocupar. Porque agora que está tudo bem, está tudo muito bonito, é muito fácil falar. A hora que dá um pânico e todo mundo fica com medo, qual que é a primeira moeda que vai todo mundo para cima dela? É o dólar. Por quê? Confiança. Moeda é confiança. Aí eu pergunto, você vai confiar no americano ou no chinês? No americano ou no russo? Enquanto isso não mudar, o discurso é livre, falem o que quiser. A hora que a porca aperta o rabo, se não correrem para o dólar, aí eu vou falar, opa, alguma coisa mudou. Mas por enquanto, eu acho que é tudo da boca para fora, que honestamente estamos numa guerra fria novamente. Só trocou a figura. Estados Unidos e Rússia, agora é Estados Unidos e China. Isso já está acontecendo. E a China tem o direito de fazer o que ela quer. O mundo que vai responder. Eu não vejo o dólar perder essa relevância de reserva de valor e de segurança. Mas, vindo de presidente do Brasil, chinês, russo, colombiano, desculpa, eu não tenho nenhum medo da importância do dólar no mundo e continuo afirmando. Dólar vai ser dólar na minha geração, na dos meus filhos, nas dos meus netos e por aí vai. Como é que tá lá fora o sentimento do americano? O americano, ele Estavam tá... noticiando muito isso lá, né? Sim, sim. Mas o americano, ele tá muito mais preocupado com um negócio chamado inflação que ele não conhece do que com medo de perder as coisas, a relevância que ele tem no mundo. A gente tem um componente democrata hoje no poder que atrapalha. Porque o democrata ele está muito mais focado em temas que não são relevantes. Você vê o Biden e o staff dele não falam disso, mas estão falando de energia verde, do problema dos gêneros que tem nos Estados Unidos, mais problemas internos. E os Estados Unidos, como um todo, tem um problema muito sério que é a inflação. O americano não sabe lidar com isso e a gente vê lá isso, o que está acontecendo. A situação lá está muito complicada para o americano normal, que é um cara que viveu a vida inteira com essa geração, principalmente com juros baixos. O americano vive endividado, ele se alavanca bastante. E agora a gente está vendo um banco central subir juros já na casa de 5%, por mais que os dados essa semana deram uma aliviada. Provavelmente, usando o discurso do Roberto Campos ontem, vamos para 5,25 para ele poder parar, vai dar mais uma dose do remédio e vai ficar por um longo período. O que isso faz? Desacelera a economia. Desacelerou a economia, desemprego começa a aumentar. Veja o jobless claim de hoje, os pedidos de seguro-desemprego já veio muito acima do esperado, 238 mil pedidos, a coisa está começando a subir. Endividado, desempregado, vindo de uma pandemia, é a receita para o problema que os Estados Unidos vai ter que lidar. Então, acho que o foco é muito mais interno do que falar, deixa o chinês falar, deixa o outro falar, porque o americano ainda não sente isso. Ele está assim, cara, tá tudo ficando caro aqui, eu tô ficando sem dinheiro. Isso que me preocupa, né? Exatamente. E acho que quando a gente volta aí, né, para esse tema, falando principalmente de China, é só você lembrar que a China, né, depois dos Estados Unidos, é o país que tem mais reserva em dólar do mundo. Então, não adianta, né, você querer achar que o dólar perdeu valor e tal, porque a própria reserva dos países de lá também estão assim em dólar, né? Então, acho que esse é um ponto
muito relevante aí, que a gente tem que sempre lembrar, porque o dólar tem o seu valor ali e vai continuar tendo, né? E quando a gente olha para dentro do mercado também americano, né? É muito do que você falou. Eu também já morei lá um tempo, e assim, o americano em si, ele não está muito comparando quanto que vale o dólar aqui em relação ao euro, em relação ao ien ou em relação ao real. Ele está preocupado com a economia dele lá interna, né? E lá o grande problema é a inflação, que tem mais de 40 anos que eles não vivem algo parecido, né? Eu não lembro, né, como pessoa, talvez eu tenha pego, mas uma taxa de juros tão alta assim nos Estados Unidos desde que eu me entendo por gente. Sim. Eu não lembro disso. Acho uma chance, inclusive, imperdível, porque o pessoal fica aqui, nossa, tô vendo lá o título público pagando IPCA mais 6. Lá fora você pega algo pagando dólar mais 5, pô. Exatamente. E é risco soberano, né? É treasury, ou seja, é o tesouro americano. Você tá emprestando dinheiro pro governo, que é o mais poderoso do mundo, dono da máquina de imprimir dólar e da maior máquina de guerra que existe na história. E uma pergunta ainda sobre essa questão do dólar. E esse valor abaixo de R$ 5? O que chega de pergunta é assim, e aí? Tá na hora, como se fosse uma única hora para você ir lá e dolarizar tudo, né? Tá na hora de pegar dólar, vai cair mais. O que vocês acham? Olha, tem um ponto técnico. As pessoas que falam, e como a Malu muito bem falou, é muito difícil prever o movimento da moeda, porque a gente passa vergonha. Eu trabalhei quase 10 anos na BTG e o Esteve sempre falava isso. Você quer deixar um economista de calça curta, pergunta para ele o que ele acha da moeda para daqui a 6 meses. Previsão do Todo mundo fica perdido. Porém, eu consigo explicar em todos os detalhes o que está acontecendo com o real nesse exato momento. Por quê? Porque é técnico. A gente teve, o mês passado, finalmente, lampejos do que vai ser esse governo em relação ao arcabouço fiscal. Deu previsibilidade. A gente está tendo um final de ciclo de alta nos Estados Unidos que traz a fuga do dólar para outras moedas. Você vê que todas as moedas em relação ao dólar, vocês falaram isso no começo do podcast. O euro, essas coisas, estão todos se valorizando perante o dólar. Por quê? Acabou o ciclo de alta, está perto de acabar, o pessoal começa a se alocar para o outro lado. E vejam que só que interessante. Semana passada, o governo brasileiro emitiu 2,5 bi em dívida a títulos de 10 anos em dólar. A gente tem empresas brasileiras que têm um caixa gigantesco em dólar lá fora. No dia 30 e 31 de março, a gente teve o maior volume de opções de venda de puts negociadas na BMF. A gente tem 14 bilhões de dólares em puts negociadas do strike 4,90 até 4,60 que vencem em maio. O que acontece? Uma explicaçãozinha técnica bem rápida para o pessoal não ficar perdido. Quando eu compro uma put, eu, Fábio, vou lá num banco e compro uma put, uma opção de venda, eu estou comprando o direito de vender dólar a um determinado preço num determinado momento. O banco que me vende essa put, ele fica com a obrigação de comprar esse dólar no preço do strike. O que ele faz para se proteger? Ele vende dólar futuro. Ou seja, ele fala, eu vou vender o dólar futuro porque se o dólar começar a cair, eu vou ter que comprar um dólar mais caro do que eu queria, mas eu vou ganhando nessa defesa. É um retroalimentação. O dólar começa a cair, o banco tem que vender mais dólar para ir se protegendo do que ele vai ter que entregar para o cara que tem a put, de comprar do cara que tem a put na mão. Então a gente tem fluxo de governo e empresas brasileiras voltando para o Brasil. A gente teve gringo depois do arcabouço fiscal trazendo 3 bilhões essa semana, que para eles não é nada, para a gente é muita coisa. E você tem os bancos que estão todos vendidos em put, tendo que vender mais dólar no mercado para se proteger. Com isso, o dólar vai caindo. O dólar, para o investidor como nós, pessoas físicas, não tem que ficar olhando isso. Você quer ter seu patrimônio dolarizado? Quantos por cento? Vai comprando, porque ninguém pode prever o amanhã. E o problema do Brasil, todo mundo já passou por isso e vocês sabem muito bem. O dólar cai de escada, mas quando alguém espirra e fala uma besteira, ele sobe de elevador ou de foguete às vezes. Então assim, não esperem. Quer ter 15, 20, 30% em dólar? Vai aproveitando, vai comprando, vai comprando. Caiu, vai comprando. Porque ficar esperando, a gente que já está há 8 turmas do Viver de Renda Junto, a gente vê. Todo mundo vê caindo, eu vou esperar. E no final da turma, eu devia ter comprado mais. Antes. É isso. Sempre É a mesma coisa arrependido. Eu acho que tem também uma questão toda psicológica ali, né, que vale muito. Então, quando o dólar cai ali para baixo de 5, né, em relação ao real, é sempre um momento que o pessoal fica já esperando ali, nossa, agora é hora de comprar, ou então a galera fica com muito medo, né, pensando ali que o dólar vai despencar e que o negócio vai desandar. Mas essa barreira psicológica ali, acho que ela é normal em basicamente
tudo que a gente tem no mercado. O Bovespa agora, pouco tempo atrás, estava abaixo de 100 mil. Aí é o caos, né? Puxa, vai cair tudo, né? Não é hora de ficar mais em bolsa. Mas aí daí a pouco passa, agora essa semana já está de novo 106, 107. Nossa, por que eu não comprei lá atrás? Então, com dólar eu acho que é a mesma coisa quando você pensa no curto prazo, mas eu acho que o conceito de você ter uma carteira dolarizada, o conceito, né, de você investir fora, ele é muito mais amplo e num horizonte muito mais longo também. Até porque boa parte do que as coisas que a gente consome aqui no Brasil tem muita relação com o dólar. Verdade. Então você já começa muito nesse sentido assim, né? Você tem que ter um pouco de dólar, porque de alguma forma, se o dólar subir, as coisas que são dolarizadas aqui no Brasil, em termos de consumo, também vão subir de preço. Então acho que é uma preocupação relevante aí, como o Fábio falou, né? Aí fazendo aos pouquinhos e montando a sua carteira para você ir aumentando essa alocação.